Gente, tá todo mundo no limite, né? Tem gente querendo atirar o outro pela janela. E, na verdade, tá todo mundo à flor da pele, né? E eu fui intimada. O nosso próximo vídeo do canal ia ser um seminário que eu participei de diabetes. E a gente ia falar sobre diabetes e aceitação. Só que a gente começou a perceber, aflorar uma grande necessidade, né? E a Paty Nutri, que trabalha comigo, falou: ô Fran, então por que você não grava um vídeo falando de sentimento, de relacionamento, já que tá uma demanda tão grande, né? A gente continua atendendo as teleconsultas e as grandes questões que têm surgido, assim, e que estão muito frequentes também do nosso lado, não só nos atendimentos, como estamos nos relacionando, né? Vamos pensar um pouquinho. Se a gente parar para pensar, olha o que aconteceu, olha no que nós estamos inseridos. Sabe aquele dever de casa? Sabe aquela reflexão que ia ser no Natal, que ia ser nas férias, que ia ser nas festas, naquelas pausas? A gente deixou para depois. E aí o que aconteceu? Tá todo mundo no intensivão da convivência, no intensivão de estar junto, né? De estarmos juntos com as pessoas com as quais mais temos intimidade, com as pessoas com as quais estamos compartilhando uma vida, né? E muitas vezes sem tantas ferramentas para estar lidando, né, nesse intensivão. Então, se ecologicamente, por algum motivo, estamos inseridos nesse contexto dessa intensa convivência com as pessoas da nossa intimidade, é porque tem algum propósito extremamente especial nesse contexto. E aí o que tem surgido, né? O que tem surgido é: doutora, eu tô colocando o meu relacionamento, meu casamento na balança. Doutora, eu tô sem paciência com a minha mãe, eu convivo com ela há muitos anos, e essa convivência da gente tá muito tempo junto, sem eu sair para extravasar com as minhas amigas, sem estar tendo outros relacionamentos de uma forma mais frequente, tá desgastando muito. Doutora, eu divido apartamento com meu irmão e tá muito intensa a convivência, eu tô com dificuldade com essa convivência. Eu divido apartamento com meu filho e eu tô xerife dele porque ele quer fazer isso, quer fazer aquilo e eu quero estar mantendo o afastamento. Então, tá todo mundo à flor da pele, né? E qual que é a proposta desse vídeo? Bom, antes eu queria esclarecer que isso aqui não são considerações, né? Só para a gente estar pensando sobre como conviver melhor e sobre como colocar um relacionamento na balança, né? Então, isso aqui não é um manual de felicidade, não é um manual de convivência, né? Mas é um bate-papo. Vamos fazer um bate-papo, né? O que eu tenho escutado muito, né? Muito no consultório, nas teleconsultas, é assim: doutora, eu tô colocando meu casamento na balança. Tô colocando meu casamento na balança. Antes da pandemia eu já raciocinava, já estava pensando em relação à minha vida conjugal, agora estou pensando mais ainda. Joia! Eu vou botar a lenha na fogueira. Vamos colocar nossos relacionamentos na balança. Não só na vida conjugal a dois, os relacionamentos com os quais a gente tem intimidade. Vamos começar desses. Então, qual que é a balança que você está colocando? Né? Em que balança que você está colocando? Né? Queria propor isso para vocês. Será que você está colocando o seu relacionamento de maior intimidade, né, que é o de estar com a sua mãe ou com o seu parceiro, né, com o seu cônjuge, com o seu filho? Será que você está colocando na balança da comparação, né, e do julgamento? Essa balança, ó, a balança da comparação e do julgamento. Aí a gente fica nesse ciclo. Como que é isso?
Você começa a comparar seu relacionamento com o relacionamento dos outros, você começa a julgar o seu relacionamento, né? Julga baseado numa idealização, baseado no que você gostaria que o outro fizesse, do que o outro pensasse. Não? Então você fica nesse ciclo, né? Da comparação, pensando no jardim do outro, nas questões do outro, e no julgamento, se julgando e julgando o outro. Muitas vezes nem percebendo que também está se julgando. Será que essa balança é construtiva de ser colocada? Colocar seus relacionamentos de intimidade nessa balança? Então vamos pensar sobre isso. Então, entrou em conflito, ficou mexido com um relacionamento importante para você. Primeira coisa, ligar o alerta e pensar, peraí, eu estou colocando em que balança? Né? Como que eu estou julgando esse relacionamento? Né? Quer dizer, em que balança eu estou colocando? Será que é na balança do julgamento, na balança da comparação? Porque esse tipo de balança não é construtivo. Qual que é a sugestão? Então a gente vai colocar os relacionamentos na balança? Vai sim. Porque os relacionamentos são na verdade, a nossa maior ferramenta de evolução aqui, né? É exatamente como a gente se relaciona com a gente e como a gente se relaciona com o outro. Então, vamos colocar na balança assim? Então, mas qual balança, doutora? Que balança que você está sugerindo, então? Como que eu faço para avaliar os meus relacionamentos, né? Então, uma balança extremamente construtiva da gente estar avaliando é a balança do sentido. Que sentido tem esse relacionamento para você? Então, quando a gente coloca os nossos relacionamentos na balança do sentido, aí sim a gente começa a dosar esse relacionamento e avaliar o que há de bom, o que não é tão bom e como rever isso. Então, a grande balança em que a gente tem que estar colocando os nossos relacionamentos de intimidade é a balança do sentido, né? Então, a balança do sentido é importante da gente começar a construir esse tipo de reflexão, né? E aí eu vou colocar, deixa eu fazer um parênteses aqui. Gente, eu vim pro quarto do Lucas, eu não tô de novo, minha irmã tava falando que não aguentava mais aquele guarda-roupa de fundo, né? Então eu tô mudando um pouquinho o cenário pra gente variar um pouquinho. Voltando na questão da balança do sentido, né? Eu queria conceituar a questão da necessidade da intimidade. Como a gente necessita, né? Por que a gente precisa da convivência? Por que é tão importante? A psicologia fala muito da questão do espelho, né? Então, quando eu tenho um relacionamento conjugal, uma vida dois, quando eu tenho uma relação próxima com a minha mãe, com o meu pai, quando eu resido quando eu moro com um dos dois ou com um casal, né, com meu pai, com a minha mãe, quando eu moro com o meu filho, com um grande amigo. Quando a gente tem um relacionamento de intimidade, existe um espelho. Então o outro nos traz feedback do que nós somos. Senão a gente veste uma máscara do que a gente idealiza da gente e do que a gente consegue enxergar da gente. Por maior autoavaliação que a gente tenha, por maior reflexão que a gente tenha sobre nós, seja qual a quantidade de... seja quanto maior o autoconhecimento que a gente tem da gente, mesmo assim ele é limitado. Então, a convivência é um grande laboratório, né? Por que esse grande laboratório? Porque a gente se vê mais e porque a gente trabalha as nossas questões ao longo da convivência. A gente constrói nossas virtudes convivendo. Então, dentro dessa balança do sentido, é importante a gente entender a nossa necessidade da convivência. Nós somos seres interdependentes, precisamos dos outros sim para nos vermos e para evoluir,
né? Então, colocar dentro dessa balança a qualidade das nossas relações, né? E avaliar. Por exemplo, na minha convivência com a minha mãe, é uma relação construtiva? É uma relação destrutiva? Porque quando essa relação não está sendo tão construtiva, aí a gente tem que ligar um alerta. E eu vou dar umas mensagens quanto a gente está para a gente estar pensando quanto a isso, né? Eu fui muito desafiada, né? Para me sentir bem desafiada, fiz um roteirinho. Em relação à vida conjugal, que está sendo uma grande questão na questão da pandemia, né? Que as pessoas têm falado muito da questão da vida conjugal, do relacionamento a dois. Tem uma pergunta que a gente pode fazer, a primeira pergunta que a gente pode fazer, que é: por que você se casou? Né? Ah, doutora, eu me casei porque eu quero companhia. A gente já conversou, acabou de falar agora sobre a importância da necessidade de termos uma relação de intimidade, né? O ser humano precisa, né? Da companhia, da intimidade. Porque eu queria alguém para viajar junto, eu me casei porque eu queria compartilhar uma vida com alguém, né? Me sentir amado, progredir. Joia, isso são motivos também para a questão do casamento e para a vida conjugal. Então, isso é uma resposta importante. Mas aí, uma outra pergunta que tem a ver com a questão de colocar na balança do sentido é: esse meu relacionamento está me ajudando a evoluir como ser humano? Como assim, doutora? Bom, eu vou voltar aqui na questão da espiritualidade e dos sentimentos, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela incluiu o bem-estar, não só o físico e emocional, né? Mas o bem-estar espiritual como uma necessidade humana para a gente ter saúde. Então, quando a gente avalia sentimentos e emoções e a gente está se sentindo bem emocionalmente, a nível de sentimentos e a nível de espiritualidade, a gente está se integrando, a gente está trabalhando a nossa saúde. Então, quando a gente, voltando à questão da balança, na balança do sentido, será que você está colocando o seu relacionamento na balança do sentido? Como que é essa balança na balança do sentido? Será que você está dentro do contexto da balança do sentido? Você está avaliando espiritualmente o seu relacionamento? E como assim avaliar espiritualmente? Quando a gente fala de espiritualidade, para quem já viu algum vídeo nosso aqui do canal, a gente não está falando de religião. É importante respeitar a religião de cada um, e é muito comum que a religião seja uma ferramenta para que a gente se conecte com a nossa espiritualidade. Mas espiritualidade é muito mais profundo. Espiritualidade é essa conexão com o seu ser, né? Então, quando você dá sentido às questões inerentes, né, a todas as questões que o ser humano vai passar na vida, quando você coloca sentido a essas questões, já está comprovado cientificamente que quando se dá sentido, você consegue trabalhar todas essas questões inerentes ao ser humano e que ele vai passar, né? Os sofrimentos, as perdas, as provações. Quando você coloca sentido, quando você dá sentido a isso, você está trabalhando a sua inteligência espiritual, né?
É um conceito em construção na literatura, o que é coeficiente de inteligência espiritual. Então, voltando à questão da espiritualidade, quando você coloca nessa balança do sentido a espiritualidade para a sua vida conjugal, para a sua vida, para o seu relacionamento de intimidade com a sua mãe, com seus pais, para o seu relacionamento de intimidade com o seu filho, com um grande amigo que divide um apartamento com você, quando você coloca o propósito espiritual dessa relação, você está colocando na balança, mas você está revendo o que esse relacionamento te traz de bom. E como é que a gente vê isso? Frequentemente nas relações, há sempre um mais maduro e o outro não tão maduro, né? Então a gente pode colocar que a gente tem um desnível, normalmente é comum um mais maduro, né? E o outro menos maduro. E esse que tem mais maturidade vai puxando a relação, vai puxando. O que não pode acontecer? Quando é que essa relação está destrutiva? Quando esse mais imaturo é âncora. Então, aí essa relação deixa de ter o crescimento para os dois. Então, é frequente, eu vou repetir. Em toda relação de amigo, cônjuge, com os pais, né, com o irmão, é muito comum estar num grau de maturidade emocional, espiritual, cognitiva. É muito mais comum que um esteja em um grau maior de maturidade e o outro mais imaturo. Esse mais maduro frequentemente puxa a relação. Com esse puxar, existe uma evolução dos dois. Quando é que essa relação está problemática e não está valendo a pena emocionalmente, a nível de sentimentos e a nível de espiritualidade? Quando esse mais imaturo é âncora e aí os dois deixam de evoluir, né? Mas, doutor, então, dentro dessa questão de maturidade, esse aqui é sempre mais maduro? Não. Eu estou dizendo em predominância. Nós somos extremamente maduros para vários aspectos da nossa vida e às vezes bebê para outras. Então, eu estou falando do predomínio. Então, não é porque você está numa relação que você se sente, né? Ou que você recebeu feedback de pessoas que você admira. Não é porque você está numa relação que você é mais maduro emocionalmente, espiritualmente, cognitivamente. Não é porque você é mais maduro que o outro que está próximo a você, mais maduro que o outro, que essa relação não está valendo a pena. Então, entender a maturidade das relações é importante, porque faz parte dessa balança de entendimento. Agora, o fato do desnível da maturidade não significa que essa relação é destrutiva. Quando é que ela deixa de ser construtiva? Quando a gente adoece nessa relação. Aí ela não está valendo a pena e ela tem que ser repensada, né? Então é importante a gente estar pensando: meu relacionamento a dois está desgastado, minha relação com a minha mãe, eu moro com o meu pai, está desgastado, tá. Mas está destrutivo? Será que essa relação está destrutiva? Porque muitas vezes ela está desgastada e ela está precisando de quê? De posicionamento. Então, muitas vezes a gente vai precisar acalmar esse coração, diminuir as expectativas idealizadoras, parar de ser xerife da vida do outro, né? Aceitar o tempo e o momento do outro e reposicionar dentro dessa relação, né? Então, é importante, né, a gente tá avaliando, sim, se essa relação está só desgastada e muitas vezes a gente precisa parar, respirar para reposicionar e não adoecer.
Se a gente estiver adoecendo, refletir também sobre o posicionamento. E se a gente chegar dentro do nossa espiritualidade, né, dentro do nosso senso de sentido e propósito, a conclusão de que essa relação é sim destrutiva, aí sim ela tem que ser repensada. E ela não é uma decisão de uma amiga, ela não é uma opinião de uma pessoa que está de fora, o outro pode até fazer uma consideração, mas é a gente que tem que refletir sobre as nossas relações, né? Eu queria fazer um fechamento sobre a questão do sentimento, né? Essa pandemia nos trouxe esse intensivão de lidar com os sentimentos. Então, quando a gente estiver lavando a louça, quando a gente estiver limpando a casa, quando a gente estiver, né, nós estamos nesse cuidado da limpeza, né? Vamos transportar essa limpeza para os nossos corações. Vamos examinar o que a gente está sentindo por essa pessoa que está perto. Vamos começar dos nossos sentimentos. Vamos limpar, né? Vamos passar água sanitária, vamos passar sabão nesse coração, vamos fazer essa limpeza dos nossos corações. Então a gente não precisa de sentimento negativo, a gente não precisa de raiva, a gente não precisa de mágoa para se posicionar. Muito pelo contrário. A gente pode começar limpando os nossos sentimentos. Aí começa a sobrar energia para o posicionamento. Aí sim a gente consegue o bom posicionamento. Eu queria fechar esse vídeo com uma história que eu escutei de uma paciente muito linda, que é uma pessoa super empática, a Dona Graça, que ela está sempre contando histórias pra gente, né, de pessoas da convivência dela, e ela me contou uma coisa que era sobre um casal que de uma senhora que lá do Nordeste, que ela é cadeirante, ela tem paraplegia e ela vive já há 20 anos, ela precisa de uma cadeira de roda há 20 anos. E essa senhora, ela é casada e não tem um relacionamento afetivo com o marido há 20 anos. E ela falava que ela sentia ódio por ele, né? Apesar de frequentar a religião dela e tudo mais, ela falou que infelizmente o sentimento que ainda predominava era o ódio. E que ela tem uma funcionária do lar que ajuda ela muito. Essa funcionária pegou o Covid e depois teve que cuidar de alguns familiares e não está podendo voltar a trabalhar. E essa senhora se viu nessa situação em que ela não pôde, ela precisava muito dessa funcionária, que não pôde mais ir trabalhar na casa dela. E qual não foi a surpresa dessas amigas, né, que contaram essa história para Dona Graça? Quem ajudou, quem passou a ajudar a fazer comida, a levar ela no banheiro e a cuidar dessa senhora? O ex-marido, que mora na mesma casa. Então essa história vem nos trazer que os relacionamentos, eles precisam de menos julgamento e mais respeito. Cada um sabe da sua história, cada um sabe do que precisa e cada um dá o passo que consegue dar. E a gente precisa parar de julgar menos os relacionamentos dos outros, julgar menos as pessoas. Dentro desse fechamento do vídeo, eu quero lembrar também, tem uma palestra muito linda, eu vou deixar aqui no feed, porque a linguagem ela é espírita, então eu vou fazer algumas considerações aqui em várias religiões, da Antônia Marilene, né, uma grande cardiologista e uma grande referência, né, dentro da questão espírita. Ela fala o seguinte, nessa palestra dela: gente, se o outro já anda mais firme, se eu já ando mais firme, por que eu não vou ter paciência com quem não anda tão firme, né? E quanta paciência as pessoas já tiveram conosco quando a gente não estava tão firme? Quanta
paciência já tiveram conosco, né? Então, vamos pensar, vamos passar um pouquinho disso que ela está falando, vamos ampliar para relacionamento. Se o seu relacionamento, se a sua vida amorosa, conjugal, ou se o seu relacionamento de intimidade com os seus pais, com o seu filho, anda firme, né? Por que vamos respeitar os relacionamentos que não estão tão firmes? Vamos encarar esses relacionamentos com menos julgamento, né? E mais acolhimento. Vamos acolher mais quem está tendo dificuldade de se relacionar, né? Dentro da referência espírita, eu também queria falar de um mineirinho, o Haroldo Dutra, em que eu vou deixar também no feed o vídeo dele que ele fala de relacionamento, e eles falam da questão, são vários palestrantes falando da importância do casamento, da vida conjugal, e no final ele fala algo muito libertador. Ele fala, um casamento saudável não é exatamente aquele casamento que não tem divergências, que não tem pontos de discussão, que não tem dificuldades, né? Um casamento saudável é aquele em que a gente dá conta, olha que coisa mais mineira, é aquele em que a gente dá conta de permanecer na relação sem adoecer, né? Sem prejuízo físico, emocional e espiritual. Então, há momentos, né, em que os relacionamentos estão fragilizados e desgastados, em que as pessoas estão só dando conta, né? Ele coloca isso nesse vídeo sobre casamento saudável, que eu vou deixar referência no feed. Queria falar desse livro maravilhoso do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Na verdade, eu também quero que ninguém caia isso aqui como um manual. Ele é um grande representante evangélico, mas a linguagem é uma linguagem bem ecumênica. E não necessariamente é uma linguagem que aborda também a questão do cristianismo, mas é uma linguagem bem ecumênica. Então, ele coloca também a questão da espiritualidade para a vida 2. Tá, no finalzinho você vai falar. Então, ele coloca a questão da espiritualidade para a vida 2, mas ele dá dicas, né, maravilhosas sobre as 5 linguagens de amor. E aí a gente transporta não só para a questão do casamento, para a questão da vida 2, mas para os nossos relacionamentos de intimidade, né? Você descobrir qual a linguagem de amor da sua mãe, né? A da minha mãe é atos de serviço. E eu estou dizendo que eu estou descobrindo atos de serviço aqui na pandemia, né? Uma outra referência que eu queria trazer para vocês, ele também tem uma linguagem que vai para a questão do cristianismo, mas ele é uma referência dentro do catolicismo, né, lá no Canadá, que é o Matthew Kelly. Então, Matthew Kelly, ele tem esse livro, Os 7 Níveis da Intimidade, e que ele fala muitas coisas maravilhosas, né? Ele fala uma frase que até virou jargão, que é: o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. E ele fala questões muito especiais sobre a questão da intimidade. Então isso aqui também é uma referência que eu coloco para vocês, que vai estar aqui no feed, né? Vai trazer ferramentas para a gente estar lidando com os nossos relacionamentos de intimidade. E a gente pode fechar. Pode vir, já pode ficar aqui pertinho de mim. A gente pode fechar com o Rossano Kitney. Não sei se é a pronúncia do segundo nome dele, é Clige. Ele é famoso, psicólogo lá na Fátima Bernardes, no Encontro. Ele fala uma coisa que é muito boa, que é o seguinte: não vai existir um casamento de 50 anos sem muitos pedidos de desculpa e perdão. Ele fala: quantos perdões foram pedidos e foram recebidos, né, foram dados
nesse casamento que durou 50 anos. Então, eu queria fechar com isso, com a questão do perdão. Lucas, você quer falar? Então, pode falar. Você não falou que você queria fazer o fechamento do vídeo, falar como é que se fala? Gente, a mãe tem muita vergonha de falar isso. Só que, gente, a gente se inscreva no canal pra ficar legal. Gente, só que se inscrevam. Se inscrevam que vai ter mais vídeo novo. Se inscreve no canal pra ficar legal. Ó, galera, esse foi o vídeo de hoje. Ó, espero que tudo bem com você. Ó, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Valeu! Viu? Caramba, que legal que ficou.